Muito bem, muito bem, muito bem. Começou a gravar, começou. Bom, dá uma saudação ao pessoal que assiste depois, né? Espero aí que Nossa, é uma aula, né? Não tem como dizer, não tem outro nome, né? É uma live, uma aula, um bate-papo, enfim. A gente sempre chega aqui, né? Eu, particularmente, eu curti muito esse horário das 9 horas, porque às 7 eu fico meio enhacado, sabe? Aquela etapa horário de penumbra, né? Que você tá meio mais para lá do que para cá. Agora eu já estou mais desperto, né? Dá para trocar bastante ideia aqui, fazer bastante coisa. Bom, compartilhei a minha tela aí com vocês, pessoal. Pegou o compartilhamento? Sim, sim. Maravilha, né? Bom, o que a gente tem para conversar aqui? Tem código para a gente conversar aqui, para a gente passar, para umas coisinhas a mais. Tem também aqui algumas formalidades que eu gosto de deixar sempre, né? Então, estamos aqui, né? Agenda 11. A gente tem um fichário para entregar no dia 20, né? Próxima segunda-feira. Como de costume, fica aberto até o meio-dia. Faço o convite para a galera, né? Sempre passar aqui no fórum, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Galera, deixo aqui, ó, sempre o timestamp da videoaula. Acho que dá uma ajudada para vocês, né? Como são videoaulas relativamente longas, por padrão de hoje em dia, né? Ó, a pessoa vê lá uma videoaula de 40 minutos, meu Deus do céu, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, você pode ir assistindo por pedaço, né? Depois ir pausando, né? Depois ficar alguma dúvida, tá mais fácil de você achar aqui. E no nosso fórum também eu deixo o link, né, para o nosso encontro síncrono e o horário também. E aí mais tarde eu deixo aqui também o link da gravação, tá bom? E vejamos, né? Tudo bem, né? Outros itens aqui do cenário da aula, né? Vale a pena vocês darem uma conferida, porque dá uma contextualizada. Ah, também, né, para começar o nosso assunto, mas isso daqui você pode ler depois. A nossa apostila está aqui também, você vai poder ler ela depois. Só dou uma passada rápida aqui para te alertar, né, de alguns pontos que talvez você tenha algum problema na hora de codificar. E aí, já desço aqui rapidinho com vocês para a gente dar uma olhada no tema principal da nossa aula de hoje. Na semana passada, a gente trabalhou com o nosso app Meu Combustível, né? Que ele tinha aquela premissa mais elementar da gente testar a entrada e saída de dados, né? E exercitar basicamente dois elementos de interface gráfica, que era o entry e o button. Lá você aprendeu que a gente tinha o evento clicked. A gente usou ele um monte aqui também no jogo da velha, mas vão ter alguns detalhes adicionais que vão fazer muita diferença. E aí eu vou mostrar aqui no decorrer. A grande novidade dessa nossa agenda de hoje é o uso da grid, né? Tem também o background degradê, mas eu, programador back-end que sou, acabo não dando muita bola para essa parte visual, mas eu sei que a maioria esmagadora dos alunos gostam muito de front, de deixar a interface bonitinha, coisa e tal. Então, tem esse agrado aí para você também. E aí, a gente se aprofunda nessa questão da manipulação dos eventos. Aí, para você se guiar, né, na hora que estiver desenvolvendo aqui a aula, né, montando o nosso projetinho. A gente vai abordar aqui, ó, essa questão do background em degradê que o MAUI fornece para nós. Você que está acostumado já, né, com um certo nível de desenvolvimento web, acaba se acostumando com o CSS. E aí, quando chega nessa sintaxe aqui, ó, que é a sintaxe do MAUI, né, do XAML, ela parece, né, diferentona, né, como a gente já conversou aqui em outros encontros, ela tem esse caráter meio verboso, né, de você ter que digitar tudo, né, bem estilão XML, mas tem umas vantagens, né?
Uma delas, que eu posso citar, por exemplo, vai ser a própria manipulação da grid hoje. As grids no XAML, elas são relativamente mais fáceis de fazer e de manter, né, do que aquelas que a gente pode ter aprendido a fazer em HTML e CSS. Mas, qual que é o nosso truque aqui, né? Esse projetinho aqui é o mesmo projetinho que vocês têm acesso lá no final da apostila, né? Tem o link para o meu GitHub e lá você consegue fazer o clone, né, ou o download do código-fonte e executar na sua máquina. Só a título de curiosidade, eu vou executar aqui rapidinho na Windows Machine para a gente ver aqui funcionando, né? Enquanto faz aqui o processo de compilação, você vai observar o seguinte, né? Eu tentei deixar isso aqui bonito, tá? Quando eu falo tentei, eu tentei de todo o meu coração. Mas, todavia, entretanto, né? Não tenho aqueles dons que a galera tem, né? Vou dar um exemplo para vocês que me aconteceu agora há pouco. Eu trabalho aqui com duas telas, né? Essa tela aqui, onde está a minha câmera, é um monitor wide, né, maiorzão, e a tela que vocês estão vendo é a tela do notebook em si. A tela do notebook ela é uma tela convencional, não tem nada de especial, e a tela que eu tenho maior aqui, ela tem o HDR habilitado, né? O HDR é aquele mecanismo de contraste lá, tudo mais, né? O aplicativo que eu fiz com todo carinho, né? Aqui ele está com um degradê perfeitinho, né? Ficou assim, os padrões diagônicos, ficou top demais, né? Não consigo fazer melhor do que isso visualmente. Aí, a hora que eu olho ele no HDR aqui, já está tudo ruim, já não está legal, né? Então, tem essas questões, né, de detalhe e tudo mais, né? Quem tem um monitor melhor, quem tem alguma coisa assim mais que traduz melhor as cores, muitas vezes olha para o trabalho e fala, pô, o meu não está rodando assim, não está igualzinho, né? Tem essa questão aí da própria configuração do monitor, da parte de balanceamento de cores e tudo mais. Só abrindo um parênteses, tem um youtuber muito bacana que eu gosto, que chama Peperaio. Ele, eu acho que é o único que faz review de monitor aqui no Brasil. Só que o review dele de monitor não é falar a especificação técnica, ele testa. E aí ele tem lá os aparelhinhos para ver pixel, para ver um monte de coisa assim, detalhes muito técnicos, né? E eu aprendi um monte de coisa de calibração de monitor e tudo mais, né? Aí a hora que eu aprendi a calibrar um monitor mesmo de verdade, que eu calibrei, falar para vocês, viu? Dá uma diferença, dá muita diferença, né? A título de curiosidade, eu posso deixar, preciso achar onde é que está o vídeo, mas aí eu deixo para vocês depois, para ver como que essa questão de front-end, de cor, tem muito detalhe, tem muita coisa que a gente acaba até ignorando, mas é muito importante a gente dar uma olhada, porque vai depender, né? A gente vai desenvolver a nossa interface no nosso monitor, fica lindo, maravilhoso. Aí você entrega para o cliente, o monitor do cliente pode ser um monitor melhor, mais, né, mais parrudo, né? Por exemplo, pega um monitor da Apple, aqueles monitor Retina. É fantástico, não tem o que dizer. É um hardware muito bem construído, muito bonito, né? A tela de todo o MacBook é excelente. E aí você olha ali, né, na máquina do cliente, fala, nossa, mas tá tudo feio isso aqui, né? Por quê? Na nossa tela, que às vezes pode ser uma tela mais modesta, não aparece todos os defeitinhos, né, ou a fidelidade, né, das cores. Então, fica aí um aviso no bom sentido para quem gosta de front, né, ficar com esse feeling, né, de repente dá uma desconfiada quando você achar que o teu design tá bom, pode estar bom só no seu monitor. Desculpa, Thiago, mas aproveitando só um momentinho de debate, qual é o seu monitor? Meu monitor, ele é simprão, é um LG 27 polegadas, 60 Hz, lá de 2022, né? É um Mas você lembra monitor qual de é o modelo escritório. dele? Mais especificamente, qual é o tipo de material? O meu, ele é um monitor IPS. Eu acho que o meu IPS também, uma coisa assim. Então, vamos se respeitar mais um pouquinho.
Desculpa, mas tem outras qualidades, por exemplo, o painel VA ou TN, que ele dá uma distorcida muito grande comparado ao IPS, OLED, então nem se fala, mas ele tem uma questão de um pouco mais de fidelidade de cor. A gente já está falando de um aspecto, de uma parte dentro do design digital que vocês viram um pouco no final do semestre passado, lá nas aulas de TI, sobre o padrão de cores. Então, acontece sim, de fato, a gente ter essa questão da distorção e a falta da fidelidade. Primeiro, por falta de calibração, e dependendo da tecnologia, tem a questão de se você não tem a questão de você conseguir ter uma garantia de que o ângulo que você está vendo a tela aqui, mas você não vê ele exatamente a 90 graus, você vê um pouquinho inclinado, dependendo dessa inclinação, se ela é de cima ou para baixo, alguma coisa assim, isso já faz a diferença de você ter uma perda de qualidade. No caso, tanto meu como do professor Thiago, que a gente tem um painel IPS, a gente acaba não perdendo, inclusive por a gente usar monitor grande, o que se faz uma necessidade de utilizar uma qualidade de material um pouco superior, porque daí como a gente, apesar de estar de frente, na hora de a gente enxergar, para enxergar nos cantos, a gente acaba enxergando em um ângulo um pouquinho diferente. E essa angulação também causa um pouco dessa distorção das cores. E daí existem padrões, e até mesmo que nem o Pepperay lá, é Pepperay o nome? A É, pronúncia, não sei. Eu já é, tinha visto o material dele e dá uma inveja muito grande daquele cara, que ele tem uma maquininha, né, que ele vai lá e passa assim, ele fica assim é. filmando ali com uma câmera que tem para conseguir medir exatamente a qualidade da cor que tem ali na tela. É que a gente está falando de tela de monitor, mas tela de TV, eu só conheci duas coisas assim. Um que é o Apple TV, que quem tem o aparelhinho que é tipo uma TV Box, alguma coisa assim da Apple TV, consegue conectar com o iPhone e utilizar a câmera do iPhone para daí você calibrar o ajuste de cores da TV. E as TVs da Samsung com o celular Samsung também faz a mesma coisa. Então, dependendo do que você está utilizando, você consegue ter uma fidelidade um pouco maior, ainda mais se você tem essas ferramentas. E é bem interessante de fazer esse tipo de ajuste. Um desses casos aí, que é o da Samsung e o da Apple, eles fazem automaticamente, né? Porque a máquina que ela está fazendo a filmagem e a máquina que está transmitindo a imagem, eles conseguem se comunicar e fazer essa troca de informações. É muito interessante, mas repetindo assim, por que falando tudo isso? Porque, por exemplo, eu estou aqui com dois monitores. Um que é o monitor do meu notebook e o outro que é o meu monitor oficial. Só para vocês terem noção, eu precisava filmar isso daqui para vocês entenderem, mas esse canto superior à direita, no meu segundo monitor, que é o primeiro do notebook, mas não é o meu principal, para mim ele fica meio um tom alaranjado, não fica um vermelho natural. Agora, se eu ponho no meu monitor principal, ele fica bem vermelho, fica bem acentuado. E daí o roxo que ele fica ali no canto fica muito bonito, mas aqui ele fica meio acinzentado. E é a É. qualidade da tela assim. Então e isso porque ainda tem gente que acaba fazendo um negócio sem querer querendo, que vai lá nas configurações ali do Windows e tem a questão de você habilitar a luz noturna. Aí ele dá uma amarelada na tela. Aí só piora. É É daí para verdade. baixo. É verdade. Eu quero testar uma coisa, ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença. Ó, galera aí que tá agora com a gente, vou dar uma boa olhada aqui, ó. Pra vocês verem como que vai mudar. Agora eu vou cessar o compartilhamento dessa tela e eu vou compartilhar a minha tela maior zona aqui, ó. A tela maior zona, olha só, conseguiram ver? Não, porque ele continua trazendo a resposta dos pixels aí para gente, mas a sua sensação de você estar utilizando um outro material para representar essas cores, ele consegue trazer mais fidelidade. Para vocês aparece do mesmo jeito? É a mesma coisa. Olha só, eu achei que iria compartilhar É, exatamente o que eu estou vendo.
Não, porque assim ele está mostrando a cor digital, não é o resultado da combinação, digamos, da renderização pelo Verdade. dispositivo. Toda razão, né? Se o problema está na tela do dispositivo, né? É Não que vai nem eu tinha ser. falado, tinha que filmar, porque na filmagem daí você É, consegue mostrar essa diferença. é, eu vou meter uma foto aqui. Ah, e só para finalizar, mais um outro negócio. Por mais que a gente tenha uma qualidade muito grande, um monitor profissional e tudo mais, o meu já é um monitor gamer, né? De 240 Hz, paguei mais de R$ 1.000 nele e tal. Apesar de ter uma qualidade tão grande assim, qualquer celular vai ter uma qualidade de tela melhor. Por quê? Por ele ter uma densidade de pixel, ele não vai ser necessário de ter uma construção de muito material para fazer essa representação. Então, quem está assistindo a live, faz o teste aí. Se você está no computador, dá uma olhada como é que ficou isso daqui. Depois acessa pelo celular e você vai ver que vai ter diferença aí na tonalidade. E vai ficar mais fiel o que a gente gostaria de estar apresentando, não numa tela feia, mas sim numa tela bonita, é a tela do celular. Vocês vão ver que vai ficar muito mais bonito no celular do que no computador. Estou tentando Desculpa de carregar interromper tanto assim. Eu estou tentando carregar o bendito do chat do Teams aqui para mandar a foto. Na hora que ele carregar aqui, eu mando. Mas, ó, você vê, né, como que um assunto pequenininho a gente estica, né, a conversa, né? Só essa questão aqui de como que funciona o Linear Gradient Brush, né? E aí, essa questão, né, da distorção das cores, né, até fiz, quando bolei isso aqui, coloquei, né, o nome da cor, que era para a gente ter certeza, né, que ia ser aí um vermelho, né, ou algo próximo do vermelho, para a gente fazer justamente essa distinção. Talvez, só na minha cabeça, combine vermelho e roxo, mas aí montei dessa maneira aqui. E o outro ponto, né, para valorizar mais essa questão do degradê, né, tudo que eu tenho aqui são botões, né? Então, são botões, são clicáveis, e aí a ideia também foi deixar o fundo do botão transparente. E aí entra para nós aqui também um outro recurso da nossa agenda dessa semana, que é a questão dos styles, né? Qual a analogia que você pode fazer aqui? Os styles, eles vão funcionar da maneira que está aqui no exemplo, como se fosse uma classe CSS. Então, do jeito que eu tenho aqui, ó, eu tenho um seletor, né, que é para todos os buttons. Então, todos os buttons da minha tela, eles vão ter essas propriedades aqui, essas definições visuais. Então, para todos eles, eu chamei a propriedade background color, botei transparente. Corner radius, né, a borda arredondada, botei esse valor de 15. Cor do texto, branco. Fonte do texto, 80. Largura da borda, 1. A cor da borda como branco. E aí produz, né, esse resultado aqui para nós também. Se você reparar, ó, outro ponto importante para a gente mencionar é isso daqui, ó. A nossa tag zona principal, vou até contrair ela aqui, ó, é a content page. Aí, dentro da content page, a gente vai ter as propriedades dela, né? Uma das propriedades da content page pode ser a cor de fundo dela. Por isso que eu chamei aqui, ó, content page background. Então, isso daqui, ó, tá totalmente correlacionado, ó. Então, aqui, ó, eu tenho toda a definição de como que é o fundo dessa content page, que aí, no caso, acaba sendo aí o nosso próprio background degradê, né? Que, assim, formalmente, é o Linear Gradient Brush. Depois aqui, ó, tem mais uma propriedade da Content Page, que é Resources, que dentro da Resources eu costumo declarar essa tag style, que seria as definições de estilo para um determinado elemento. E aí, na sequência, eu tenho a definição da tal da grid. E aqui você vai ver que é bem tranquilinho, é bem facinho de você entender. Vou ler assim, ó. Toda grid, ela é uma tabela. E aí, tabela tem linha e tem coluna. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu defini que eu teria 4 linhas na minha tabela. Ou seja, 3 linhas do jogo e uma linha aqui em cima que ela é de título. O que você pode observar aqui, ó?
É curioso o XAML usar essa notação do asterisco. Aí você fica pensando, mas tem a ver, né, o asterisco. Quando você coloca asterisco, igual está aqui, deixa eu colocar as janelas lado a lado aqui, para a gente fazer uma brincadeira. Ó. Quando você coloca os asteriscos, o que o XAML ele vai entender? Ele vai entender que existe uma altura dessa janela e que ele vai pegar essa altura e dividir em 4 partes iguais. Para testar isso, você pode pegar aqui na beiradinha da janela, você vai achatando ela e ele vai tentando se adaptar à altura que tem disponível, é claro que até certo limite. Aí, essa é a mágica que o asterisco faz. E aí você pode pensar o seguinte, tá, nem sempre eu vou querer dividir em partes iguais. Teria como eu modificar essa proporção? Tem, né? O XAML também aceita você colocar números absolutos aqui, ó. Coloquei um número absoluto, até ficou meio próximo do que ele havia calculado, ó. Mas se eu colocar um número menor, o que eu fiz aqui? Essa primeira linha do jogo da velha, ela está tendo como altura esse número 100. Se eu botar 50, ó, ela fica um pouquinho menor. E aí, o que o XML faz, né? Como que ele define o resto? Ele pega, fixa essa primeira linha da grid em 50 e o resto ele usa essa medida relativa. Então, descontando esse pedaço daqui que a gente tem em jogo da velha, essas 3 linhas de baixo, ele pegou o espaço restante e dividiu em 3 partes iguais. Ok. Mas você fala assim, pô, mas não tem um jeito assim de eu não ter que usar a medida fixa? Tem. Você pode vir aqui, né, deixar o asterisco, e aí, por algum motivo, você pode querer falar assim que o jogo da velha, o título, vai ocupar o dobro da altura que ele geralmente teria. Então, eu coloco 2 asteriscos. O que o XAML faz? Né? Ele pega o que seria a altura normal dessa linha e multiplica por 2. Então, ela acaba meio que roubando ali, né, o dobro. E aí você pode, né, fazer essas customizações aqui. O XAML permite você fazer isso daqui. E esse mesmo princípio aqui, a gente faz com as colunas. Então, aqui eu dividi em 3 colunas. Se eu quisesse, por algum motivo, deixar a primeira coluna mais larga, né? Aí eu venho aqui, colocaria o número 2 e ele dá aquela alargada ali na coluna. Consigo fazer aqui, né, sem maiores problemas. Outra coisa que eu posso fazer, e aí é uma curiosidade, né? Eu posso colocar o valor alto. O valor alto, o XAML ele identifica que ali dentro daquela coluna existem elementos, e esses elementos eles demandam uma determinada largura, e aí ele se ajusta. Então ele meio que faz o fit, né? Então se eu colocar aqui tudo alto, você vai ver que a minha grid ela fica mais amassadinha, né? E como eu estou combinando aqui, ó, 2 alto com um asterisco, ele ajustou as 2 primeiras colunas, e aí o espaço que sobrou ele deixou para outra coluna aqui, que era o asterisco. Se eu colocasse alto para todo mundo, ele ia deixar mais justinho. E aí eu teria esse espaço sobrando aqui. Deixa eu ver aqui o Júnior. Se eu quiser colocar 60 linhas, tenho que pôr 60 asteriscos? Precisamente, Júnior. Vai ter que colocar isso. Mas eu acredito que você deve estar pensando em fazer como se fosse uma tabela de dados, né? Alguma coisa assim. A gente tem outro componente mais apropriado para isso, que chama List View. E aí a gente vai estudar essa questão do List View no 3º semestre do curso, quando a gente for trabalhar com banco de dados no aplicativo. Aí lá a gente tem toda a parte de como que cria as listas e tudo mais. É bem tranquilinho. Se você quiser uns spoilers, lá no meu canal tem essas videoaulas lançadas já. É só dar uma olhada mal e com SQLite, que aí tem umas definições lá, você pode ir dando uma adiantada se quiser, tá? Mas somente a título de curiosidade. Deixa eu voltar aqui. Muito bem, ó. Acertei aqui, né? Só para a gente não perder.
E aí, outros pontos aqui que eu quero destacar com vocês, ó. A gente tem aqui o espaçamento entre as colunas e o espaçamento entre as linhas e uma margem. Qual que é a diferença de todos eles aqui, ó? A margem é a margem da grid em relação ao restante aqui, né, da nossa tela. Então, por exemplo, se eu deixar a margem 0, repara que, ó, todo mundo colou na beirada aqui, ó. Então, não foi só os botões, o jogo da velha subiu, tudo mais aqui meio que mexeu. Então, tá percebendo que essas propriedades, elas trabalham em conjunto juntas, né? Então, se eu deixar aqui, ó, a margem de 10, ele dá, né, essa afastadinha da beirada, só para não ficar tudo muito juntinho ali. Se eu definir o espaçamento da coluna como 0, o que ele faz? Ele acaba grudando um botão no outro. E se eu tirar o da linha também, ó, acaba que grudou todo mundo. E aí você vê que louco, né? Se eu chegar aqui, né? Tem o border radius aqui, ó. Corner radius, né? Botar ele como 0, olha o que você acaba tendo aqui, ó. Você muda completamente o aspecto visual do app só ajustando aqui, né, algumas propriedades, né? Então, mudou completamente aqui, né? Já está próximo aí do que é uma calculadora de sistema operacional, né? Que fica aquela coisa mais reta, né? Sem as bordas arredondadas. Se bem que a moda agora é as bordas arredondadas. Então, vamos voltar para o que a gente estava aqui. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, que eu não lembro o valor. 15, né? 15. Deixa eu ver o que a Kelly perguntou. Se não declarar o Space Row, né? Vamos lá. Esse daqui, ó, o column space, ou o row space, né? Ó, essa pergunta é boa, né? Vamos imaginar que eu não declarei ele. Vamos voltar aqui como 10 para a gente tentar ver a diferença. Então tá assim, né? Com tudo declarado. Se eu remover o row space, ele assume como 0. E aí ele acaba grudando um ali no outro. Tudo bem? Os valores padrões que nós temos das propriedades. Então, tem muita propriedade que a gente não declara e ela já assume um valor padrão. Isso aí. Isso aí. Agora, tem outro ponto aqui que é muito relevante para a gente ver também, que é a respeito do endereçamento dos elementos dentro da grid. Isso daqui é um ponto curioso, né? Não é difícil, mas requer aqui uma relativa atenção. Quer ver? Dá uma olhada aqui nessa label. Essa label, ela está declarada aqui, ó, font size, o alinhamento horizontal do texto, o texto que essa label tem, e ela está junto aqui com 3 outras propriedades que fazem referência à grid. O que essas propriedades estão fazendo? Primeira coisa, eu estou falando em qual linha que essa minha label vai estar, e aqui o valor está como 0. Por quê? A contagem das linhas, ela começa de cima para baixo e a contagem começa a partir do 0. Então, essa linha aqui do jogo da velha é a linha 0. Essa linha que está o X e a bolinha, essa daqui é a linha 1. Essa a linha 2 e essa a linha 3. Então, 4 linhas, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E o mesmo princípio para a coluna. Começa a contar daqui. Então, essa é a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Mas, e aí, porém, né, sempre tem um porém, a minha label ela tem uma propriedade chamada column span. A column span é para eu mesclar colunas. Então, qual foi a minha intenção aqui? Eu peguei, né, o meu label que estava originalmente nessa célula, até se eu tirar aqui o column span, acho que o texto vai querer ficar tudo engruvinhado ali dentro de um pedacinho específico. Ó. Então, ó, o texto originalmente estava nessa célula. O column span, ele mescla as outras colunas que eu tenho aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu mandei mesclar as 3, porque eu tenho 3 colunas. Se eu tivesse mandado mesclar 2, ele ia ocupar aqui o espaço que é referente a 2 colunas.
Então, mandei mesclar as três, mesclou as três, belezinha, né? Você vai reparar que nos outros aqui, ó, nos botões, e aí, é claro, né, tem um botão aqui para cada lugarzinho de clicar para jogar, ele tem o mesmo mecanismo de endereçamento. E aí eu fiz uma brincadeira aqui um pouquinho diferente, ó. Então, ó, vamos pegar essa primeira leva aqui de botões, né? No código-fonte, eu deixei eles separados assim. Então, são os botões da linha 1, os botões da linha 2 e os botões da linha 3. Linha 1, linha 2, linha 3. E aí, o que foi mudando deles? Ó, a coluna que eles estão. Então, 0, 2, e assim a gente foi estilizando todos os botões. Outra coisa que eles têm aqui, que é curioso, né? Todos eles estão usando o mesmo botão clicked. Então, todos os botões, eles estão acionando o mesmo método que trata o evento de clique. E você vai perceber também, né, que o meu código não está completo. Coloquei de propósito, né, para ver quem que acaba aí, né. O professor Alex mandou uma solução lá muito elegante, né, uma coisa mais programador, né, de fazer, assim, do jeito de você pegar os elementos, percorrer, né, tudo mais. Eu sempre deixo isso aqui a título de desafio, né, para o pessoal pegar e elaborar maneiras mais sofisticadas, né, de resolver o problema do jogo da velha. Vou querer que você mostre daqui a pouco, viu, Alex? Não, é justo pelo contrário. Não era para ter falado, eu vou ter que deixar esse repositório privado. Vou já fazer isso agora para não ter dor de cabeça, porque seria assim a título de desafio e do tipo, se alguém me segue lá, consegue até ver o negócio. Trocar agora, trocar para privado, é isso mesmo. Entendi. Deixar privado, código de verificação e beleza. Mas a ideia seria aprofundar, tanto é que a gente gostaria de propor de vocês tentarem encontrar um pouco de lógica nisso daí, tá? Mas eu fiz de um jeito meio diferente. Eu não, é que eu estava gravando aqui a videoaula para vocês, eu tentei fazer de um jeito mais júnior possível, no sentido de você compreender, né, você aluno, compreender a lógica da coisa. E aí, para fazer desse jeito mais didático, eu tive que nomear todos os meus botões. Então, você está vendo aqui, ó, esse BTN 10, na verdade não é 10, né? É o botão da linha 1 na coluna 0, botão da linha 1 na coluna 1, botão da linha 2 na coluna da linha 1 na coluna 2. E aí você teria que dar, né, o nome para esses demais botões aqui, né, para você conseguir localizar eles depois. E aí você está pensando, por que eu vou querer localizar o botão, né? Vamos dar uma olhada agora no código por trás aqui, ó. Seleciona aqui, botãozinho, exibir, código, e aí você vai ver o seguinte, né? Então, aqui a gente saiu do XML, estamos no código C Sharp, e nós temos aqui, ó, esse private void button clicked, é o nosso método que está tratando todos os eventos de clique. Bom, vou expandir isso daqui para ver o que tinha no construtor, tinha nada, né? O que eu tenho declarado aqui nessa parte de cima para eu não ter que voltar aqui? A nossa classe, né, a main page, que é a classe da nossa tela, ela tem aqui uma propriedade chamada vez, que está inicializada como x. Então, o que significa? Toda vez que o jogo começa, o primeiro clique sempre vai ser do x, né? Em algum lugar que a pessoa clicar, vai aparecer o x. Bom, mas beleza, né? A pessoa vai clicar, vai disparar esse evento aqui. O que tem dentro aqui? Qual que é a funcionalidade que está sendo executada? Primeira coisa nova aqui de C Sharp em relação à agenda anterior. Aqui eu estou explorando um pouco mais o tal do sender. Então, pensa assim, essa nomenclatura, né? Sender. Sempre que você tiver esse sufixo er no inglês, é alguém que faz alguma coisa. Então, só com uma analogia muito besta agora. Aqui no Brasil, sempre que a gente tem o sufixo eiro, né, está relacionado a alguma atividade.
Então, sapateiro, né? Quem mexe com sapato. Então, tem o eiro no final. No inglês, a gente tem o ER. E aí parece que virou aula de inglês agora, mas não é, né? Então, o sender, para nós aqui, ele seria o enviador, né? Seria o elemento lá da interface gráfica, né? Qual foi o botão que foi clicado? Porque eu tenho 9 botões. Como que o C# vai saber, né, que eu cliquei nesse daqui? Eu sei que essa pergunta pode parecer meio idiota, porque é tudo mesmo app, né? Só que tem uma separação lógica. A interface, ela é XAML. A programação, ela é em C#. Então, apesar deles trabalharem juntos, o C# não consegue enxergar tudo que está acontecendo de fato no XAML. Então, esse recurso do sender serve para a gente identificar qual dos botões que disparou o evento de clique. E aí, eu capturo esse botão justamente aqui na linha 14, porque eu queria essa variável btn, que ela é um botão, né, para eu saber qual que é aqui. E a partir do momento que eu clico no botão, já identifiquei ele, a primeira coisa que eu faço na linha 16, eu desabilito o botão. Por quê? Porque aí a pessoa não consegue trocar, né, o valor dele. Então, aquela hora eu defini esse botão como bolinha, já era. Vai ser bolinha até o fim da partida. Então, não tem como eu clicar nele agora. Tem que acabar a partida para a gente resetar o jogo para ele voltar vazio. Aí, aqui começa a tosqueira, né? Se a vez for do X, o botão que eu cliquei vai ter o texto X. E aí eu inverto a vez. Então a vez passa a ser a bolinha, que aqui eu usei a letra O. Então, próximo clique, aí vai ser o texto bolinha, e aí eu troco a vez para o X. E aí, isso aqui vai acontecendo até acabar as possibilidades de clicar, né? Então, o último clique aqui, cliquei, como você está vendo aqui, deu velha, né? Ninguém ganhou. Só que como o meu jogo ele está inacabado, não aconteceu nada. Qual que é o desafio de vocês aí? É vocês identificarem quem que ganhou. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente sabe quem que ganhou? Seguinte, a solução que eu propus aqui é para você fazer o seguinte. A Kelly perguntou: tem problema de usar o zero? Problema nenhum, Kelly. Pode usar o zero também. O que eu propus para vocês aqui é o seguinte: ó, a cada clique que você der aqui no jogo, ele vai fazer uma verificação. Então, aqui, ó, deixei um comentário dizendo o seguinte: ó, verificando se o X ganhou na primeira linha. Então, lembra que eu falei que eu tive que identificar os botões? Então, aqui, ó, se o texto do botão da linha 1, coluna 0, for X, e se o texto do botão da linha 1, coluna 1, for X também, e se o texto do botão da linha 1 da coluna 2 for X também, o que significa? Eu tenho uma linha inteira com X. Então, aí eu dou aqui os parabéns, né? O X ganhou. E eu vou chamar um método aqui que é zerar, né? Outro método que eu implementei aqui na classe. O que eu teria que fazer aqui, ó? Veja, é o jeito mais longo, mas não é o jeito mais didático. Eu teria que fazer isso para as 3 linhas. Então, teria que fazer da primeira, da segunda e da terceira linha. Teria que fazer das 3 colunas, primeira, segunda e terceira coluna. E teria que fazer das 2 diagonais. Então, nada, aí eu teria que fazer quantos ifs? Vai ser muitos ifs, né? Eu contei aqui 6 mais 2, 8 ifs desse daqui para a gente poder fazer. É isso mesmo? Dá trabalho, né? Isso para o X, né? Aí você teria que fazer mais 8 ifs para ver aqui o caso da bolinha. Esse Não, é o jeito. perdão, são mais 5 mais 7. É que esse daí seria o oitavo, o primeiro e mais 7. É. São apenas 8 condições de vitória de X. Ou seja, muito trampo. Mas é o jeito mais fácil de você compreender o problema. Tem jeitos muito menores de você fazer isso. Então, ao invés de você fazer isso aqui de código, você pode fazer código bem menor. Mas só que aí entra uma regra que eu sempre falo para meus alunos. Quanto menor o código fica, mais conceitual ele é.
Então, às vezes, você dá a volta maior para você entender, beleza. Aí, conforme você vai ganhando mais prática, você vai reduzindo o tamanho do seu código, porque você vai agregando mais conceitos ali. Então, o Posso dar desafio, uma palhinha, só duas coisinhas? Mas claro, antes, só lembrando, o seu mestrado foi do quê, Thiago? meu mestrado foi em tecnologia lá na Unicamp. Fiz Ah, processamento de legal. imagens. Ah, tá. Eu tive projeto de análise de algoritmo no meu mestrado. E lá a gente aprende diversos tipos de forma de encontrar o algoritmo, né? A solução digital, a solução em forma de expressão computacional para resolver um problema. Então, existem várias formas, vários tipos de algoritmo diferentes. Esse daí é chamado de força bruta, né? Que a gente faz uma comparação de cada. Existem outras duas que seria bem interessante. Eu estou falando isso quase que especificamente somente para o William, que ele que gosta de ir lá e a gente fala de escovar bit, né? De ficar pegando o mesmo problema e encontrando diversas soluções diferentes. Então, existem dois algoritmos que conseguem resolver isso aí de uma maneira um pouco diferente, com menos código, mas também com muito mais conceito, que seria o algoritmo guloso e o outro que seria o outro algoritmo, não estou lembrado aqui direito, mas é um que ele acaba guardando. Programação dinâmica, né? Então, são esses dois algoritmos que acaba resolvendo esse tipo de problema de uma maneira um pouco mais interessante. Outra forma também que haveria, só que daí a ideia é sim de reduzir o tempo de execução e não necessariamente o bloco de código, seria a divisão em conquista, né? Que daí é uma terceira forma de também resolver isso daí, só que daí o foco não é em enxugar código, em sim em enxugar tempo de execução daquele código. E só para lembrar, o que também eu falo bastante para os alunos, que todo desenvolvedor ele tem dois objetivos na vida dele. Um, fazer o código funcionar, e segundo, que alguns acham que é opcional e não é opcional, é entender o código que ele faz. Ah, nossa, tem um código lá de programação dinâmica muito bonito. Você entendeu o que faz aquele código? Não coloque. É para você colocar um código que você entenda. Tá? Nesse momento, aqui a gente não está pensando em performance, a gente não está pensando em desempenho, a gente não está pensando em aplicar técnicas avançadas. A gente está pensando em que você tenha liberdade, você tenha autonomia de escolher um código que você faça, porque isso faz parte do seu perfil profissional. Tá bom? Oh, excelente, justamente. Acho que é isso mesmo. Perfeito, né? Eu consegui mandar aqui no chat agora as imagens. Dá para o pessoal dar uma olhada a diferença que eu tinha aqui nos monitores, né? Tirei mas não está tão fidedigno assim, mas já deu uma boa contextualizada nas diferenças que eu estava dizendo. Bom, e aí, claro, né, que a solução aqui ela não está completa, né, igual eu disse, e aqui também tem o nosso método zerar, né? É um método privado, só existe aqui dentro da classe, que eu usei para encapsular toda vez que zerar o jogo, toda vez que acabar a partida, né, para a gente conseguir trazer de volta aqui tanto o texto zerado, né, como reabilitar os botões para que seja possível clicar nesses botões novamente. E aí o códigozinho de exemplo acabou, né? E aí tem outro desafio aqui também, né? Que tem, né, essa questão de ver quem que ganhou, mas também tem outro detalhe, que é o quebra-cabeça também, né? Como é que você vai saber se deu velho, se deu tudo certo? Então, assim, fica em aberto possíveis soluções. Eu não me lembro agora o que é pedido na nossa entrega aqui do fichário em si. Deixa eu dar uma olhada Se aqui. eu não me engano, a Ah, entrega pede para personalizar o layout e também de completar colocando as outras condições de vitória. personalize, cria antes, altere a cor layout, tarará. Escolha um deles e entregue para o seu mediador possibilidades. Vídeo, tudo bem, né?
É verdade, né? Não tá aqui especificamente para terminar o jogo, só para personalizar, mas é Ah, bom, eu né? tô nem aí, por mais que não fale, fica óbvio, do tipo, faça o código funcionar. Credo, que isso, só verifica só o X e só na primeira linha? Ô, É louco, verdade, os meus alunos são melhores do que isso. é Ah, nem verdade. precisa colocar, eles sabem o que eles precisam fazer, eles são realmente muito bons. Fora que eu tive Concordo. uma briga séria com eles em PHP, que teve uma agenda lá, que não estava deixando bem explícito qual era o objetivo, e eu falei, olha, pessoal, desculpa, mas ali ele tem um exemplo de resultado, e era para a gente chegar o mais próximo daquilo ali, né? Por mais que não teve explícito. Ah, mas aí eu mandei áudio, inclusive, no grupo do WhatsApp, mas choveu de gente vindo reclamar e me xingar. Desculpa, mas com todo respeito, eu recebi xingo até daquele, e não foi aquele coordenadora. Me xingou de tudo quanto é nome, mas tudo bem, a gente é professora, a gente quando era aluno, a gente xingava o professor também, né? E agora, mas enfim, assim, só para lembrar que a gente tem alguns objetivos, né? E assim, a gente subentende que o jogo da velha digital, ele também ia atender todas essas condições de vitória. Então tem que fazer todos os ifs. Eu vou cobrar isso de vocês. Para mim, é essa a diferença de uma atividade boa e muito boa. Muito boa só se você resolveu a situação ali, tá? Para mim, isso é um código, uma atividade muito boa, sim. Só mudou o layout, é uma atividade boa. Para mim, essa é a diferença. Desculpa, não sei se o Thiago concorda, mas para mim é essa a visão que eu tenho. Olha, o enunciado, ele pede para você mostrar o jogo, né? Se o jogo não está funcionando, fica estranho, né? Então, acho que fica implícito que o jogo tem que estar funcionando e customizado, né? E aí, customizado, você trocar as cores, né? Deixar com a sua cara. Mas tem, né? Tem que estar funcionando, né? Kelly perguntou, tem que Ah, fazer todos os ifs? Tem, Kelly. Vixe, Kelly, rapidinho faz Thiago, isso. vou pedir para você colocar uma sugestão, já que você está aí com o código e tudo aberto aí. Troca o símbolo que coloca ali de X e 0, X e O, coloca emoji. Você lembra como é que faz para abrir o teclado de emoji? Lembro. Então Vamos tá, mostra aí inicializar para os aqui. alunos. É a tecla do Windows mais a tecla de ponto, né? Isso. Eita, peraí, que abriu outro lugar aqui, peraí. É, Ele tá trazendo para o outro monitor aqui, ó. Aqui, ó. aí. Então, vamos lá. Catar aqui um emoji. Emoji do X, deve ter um emoji de X aqui, não tem? Tem, olha lá. Tem. Deixar um assim. Isso. E o da bolinha deve ter um também, né? Vamos lá. Vamos ver, botar um O aqui, ver o que que ele traz. Traz um também Tem aqui, ali ó. também, olha que legal. É, deixa eu ver. Bacana. E o zero, o que que ele traz? Não, o zero é o anjinho. Então dá para fazer assim, né? Então, deixa eu substituir aqui. Nossa, esse negócio de emoji no código, só para você mesmo, viu, Alex? Cara, é triste. Ai, desculpa, Tri... mas na string, né, a gente consegue, né, dar uma passada de pano aí. Olha lá. Ele tá falando isso, mas ele tinha colocado um troféu ali. Coloquei o troféuzinho aqui. Ó, vou inicializar aqui também, ó, com X, né? Aí. Então, vou recompilar o app e vamos ver como que vai ficar. Minha luminária do lado aqui morreu, ó. Tava estreando a luminária nova, ela não aguentou até o fim aqui hoje. Ô, judiação. É a bateria, né? Achei que a bateria aguentava mais, agora eu já sei quanto tempo dura. Dura 1 hora. Aí, ó. Trouxe aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma situação aqui que vai ganhar. Ah, fazendo uma rosquinha. Beleza. Ó, parabéns, o X ganhou. Ah, ficou massa, velho. Ó, só não resetou aqui, né? Que o código não está completo. Mas ficou Isso. massa. Só mais uma coisa que um outro aluno já tinha mandado assim para mim, mas o comandinho ali que ele dá esse alert, se a gente colocar um await, ele primeiro vai fazer o efeito dele mostrar a mensagem e depois, Vai, né? E vai. daí seria legal de a Não gente sou. conhecer essa técnica. Vamos lá.
É Vamos porque ele já exemplificar para a apagou galera. ali antes de a gente clicar no OK. Isso aí. Vamos reproduzir aqui. Então, galera, ó, vou ler o seguinte, ó. Tá aqui, né? Posso ficar uma vitória aqui. O que o professor Alex disse, né? Quando eu botar o X aqui, ele vai dar aquela modal, né? Falando que o X ganhou, só que ele vai zerar o jogo por trás, ó. Ó, zerou, né? Aquela parte que estava programada para zerar. E aqui está a mensagem, mas eu não consigo meio que avaliar, né? O jogo, coisa e tal. Então, para resolver isso, a gente faz assim. A gente vai definir o nosso método aqui, o void, como async. E aí, beleza, né? Ele deu uma grifadinha de verde aqui, porque o nosso display alert aqui, aí ele vai ser await, né? Qual que é a jogada aqui? Enquanto eu não clicar aqui, eu não interagir com esse display alert, ele vai deixar a tela de trás congelada. Então, ele só vai executar o código de trás na hora que eu conseguir liberar a tela aqui. Essa é a nossa brincadeirinha aqui do Async Await. Se eu não me engano, a gente trabalha com Async Await na próxima agenda, que é a do hotel. Então, a gente já mexe com ele também, para fazer a navegação de tela. Então, ó, para a gente pegar a diferença aqui, ó. Viu? Agora o jogo está congelado aqui atrás, né? E aí a gente consegue acompanhar certinho o que estava rolando aqui. O Emanuel está digitando aqui. Aproveitando uma outra abordagem do Async Await, nós temos processos síncronos, que é o que vocês aprenderam, de programação sequencial, e programação paralela, que seria a programação assíncrona, né? E daí o que que tem? Tem muito código que a gente executa e ele não é finalizado em tempo real, na linha seguinte, no instante seguinte. Então, por exemplo, o comando que a gente pede para ele fazer download de alguma outra página, algum link, né, que vocês vão ver lá somente no terceiro, que seria da parte de termos de requisição, se ele não acontece em tempo real. E o que a gente faz? A gente vai deixar ele travado ali a tela? Não, a gente manda ele esperar. Então a gente manda ele acontecer e depois que ele sai a resposta dele, aí a gente processa. Então o comandinho ali, a gente está mandando ele esperar finalizar a interação com o usuário, ou seja, clicar no botãozinho OK. Então ele vai executar, vai ficar meio travado porque a gente está esperando a resposta dele. Na hora que a gente encerra, quer clicar no OK, ele acontece a outra função, que é zerar ali as células. Beleza, Manuel? Muito Obrigado pela participação. bem, Manuel, já foi. Valeu, Manuel. Kelly perguntou, por que não está pagando a do zero? Porque, Kelly, aqui no nosso método zerar, eu só estou resetando o texto da linha 1, né? Então, só esses três primeiros botões aqui que eu coloquei a lógica para ele zerar. Os de baixo, não. De baixo, eu ignorei eles aqui. Vai ficar para vocês terminarem a lógica aqui. Respondido? Maravilha. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Imagino que todos vocês conseguiram rodar os primeiros projetos, pelo menos da minha turma, recebi bastante videozinho lá da galera executando. Acho que deu tudo certo, né? Alguém ficou com algum problema no ambiente de desenvolvimento? Não deu, Laura? Conta para nós o que aconteceu lá. A gente já pega para corrigir agora. Notebook, Laura. Ó, fala para mim, qual a configuração do processador dele? Tentou reinstalar, né? Às vezes a Ai, gente caramba, eu pedi para precisa. compartilhar sem querer. Oh, meu Deus. Desculpa. Ainda saiu na gravação esse trecho. Estão fazendo conselho. Desculpa.
Laura, se você quiser, a gente consegue agendar um acesso remoto e aí eu acesso o PC para você. Amanhã à noite eu não consigo, mas se você puder à tarde, aí a gente consegue marcar e aí eu tento dar uma olhada na configuração do seu notebook. Às vezes é alguma coisinha que tem que habilitar para poder funcionar, tá? Mas é importante ter instalado agora para poder fazer as agendas, tá? A Laura é aluna sua, certo? Sim. Nossa, estou ficando no escuro total aqui. Agora a outra luminária também empacotou. Já já sei o limite delas aqui. Não dá para trabalhar só na bateria. Vou ligar a outra aqui, peraí. Não, aqui eu uso a lampadinha ali mesmo, controlada pela Alexa, e fica quieto. Melhorou um pouquinho. A Fernanda está digitando. Deixa eu ver a Kelly aqui. Então tem que fazer os ifs para o X e os ifs para a bolinha. Isso aí, Kelly. E também ver se deu velha, né? Laura, posso pegar seu número ou e-mail para conseguir combinar melhor? Dependendo do horário, posso ainda estar em aula. Pode sim, Laura. Fala o seguinte: manda um correio técnico para mim com os horários que você tem disponível, né? Ó, eu posso tal, tal, tal horário, dia tal, tal, tal. Que aí eu vou alinhar aqui com a minha agenda, eu te respondo, fica marcado já, tá? Ó, o Fernando aqui, eu não consegui fazer quando dá velha no jogo. Fernando, e aí, Alex, dou uma dica? Pode ser. Aliás, não sei se você lembra da minha solução, se ela é muito diferente da sua. Não lembro. Tá, Uma dica que eu dou pro pessoal é a seguinte, né? Quantas jogadas são possíveis no jogo da velha? 9, né? Deu 9 jogadas. Alguém ganhou? Não. Então, só pode dar do velho. eu fiz um pouquinho diferente. Eu verifiquei se eu fiz as condições de vitória, procurei, não encontrei, porque eu verifico primeiro se tem X. Se não tem X, se tem em O. Se não tem em O e todas as 9 células estão preenchidas, então é velho. É um truque A também, solução do né? Thiago é melhor. É melhor, inclusive, em relação ao desempenho. Porque eu faço muito teste para poder falar que deu velho. Teria que, bom, eu dando mais dica, né? Teria que criar uma variávelzinha para contar as jogadas, né? Eu não vou falar mais nada, não. Vocês vão usar a criatividade aí também. E aí fica tudo a título de desafio. Muito bem. Eu não, Então, não devia fazer isso, mas eu vou mostrar um trechinho aqui do meu só para massagear o ego mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei em lugar errado. Tá com compartilhar na tela aqui. Tarará. Tá, deixa eu ver. Então, o meu ele ficou assim. Então, faço uma contagem através ali de um for each, e daí, se eu não consigo encontrar, né, as condições, né, aí ele causa aqui o jogo velho, né? Então, eu tenho até a chamadinha de onde que eu tenho velho, né? Eu faço assim, eu verifico se eu tenho condição de vitória de X. Se não tem X, então verifico o de Y. Se eu não, de Y, de O. Se eu não tenho de O também, aí eu causo a verificação ali da velha. Aliás, eu só executo a velha, né? Mas daí a gente, né?
verifica desse jeito, né? Que daí ele tem que também verificar se tá tudo certo, né? Mas enfim, beleza? Tem conceito de recursão também aí, não tem? Tinha Tem feito, que acho faz que isso. Deixa eu ver, recursão? Não lembro se tem recursão não aqui. tinha. Deixa eu ver se é aqui no da Vitória. Não, esse aqui não. Mas seria bom também de colocar. E Eu recursão. já tinha visto também com recursão, né? Nossa, o jogo da velha é um exemplo, pessoal. É tão. Quando a gente fala que é um exemplo bobo, né? Você não dá bola, você trata com desdém. Mas o jeito mais correto de dizer é um exemplo simples, mas que dá para você testar tanto conceito de programação fazendo uma coisinha, uma ideia simples dessa, que é muito legal para exercitar. Para mim, É. nessa disciplina de dispositivos móveis, esse projeto não pode faltar, porque a gente exercita layout, processamento de evento, N técnicas de programação. Então, é um exercício assim, bem interessante para a gente, de fato, desenvolver aí habilidade, né? Outro que também seria muito legal, mas eu acho que daí ele começa a ficar mais complexo, é aquele jogo de adivinhar o número. Aí você Sim, coloca lá um número aleatório, né? E daí pede para o usuário encontrar se é o número certo, né? Aí você dá uma dica. Ah, você errou. O número que você disse, ele é maior do que o número que foi gerado, menor e tal. sim, Aí tem como sim. explorar outras coisas, colocar um contador, deixar o cara tentar só 5 vezes, ficar mostrando quantas vezes ele contou, colocar nível de dificuldade. No lugar de escolher de 1 a 10, colocar de 1 a 100 e com tentativas, né? E a partir de tantas tentativas ele não dá mais dica. Dá para explorar um monte de coisa. E no caso de a gente que está explorando aqui mais recurso visual, a gente poderia colocar os números ali na tela e você clica na tela e fazer todo esse efeito. Então, só que daí não dá para passar em uma aula só, né? Então é um projeto maiorzinho. Mas fica aí de desafio também para vocês, beleza? É maravilha. Eu vou falar para a galera que agora deu uma turbinada aqui no cenário, eu vou voltar a gravar. Faz uns 6 meses, acho que eu não posto nada. Mas eu vou botar mais uns projetinhos extras lá, e aí fica aí para a galera que gosta, né, de programação, dar uma conferida. Aqui, Samuel. Professor, uma dúvida meio fora do assunto. Mas neste curso ainda vamos aprender mais algumas tecnologias de desenvolvimento mobile, como React, Flutter ou alguma outra, porque andei pesquisando, mal não é muito utilizado no mercado. Aí o William colocou: React e Flutter são frameworks, não? Ixi, muitas perguntas. Vamos lá, né? Samuel, ó, o Maui, ele tem um apelo menor em relação à comunidade brasileira de devs aí, free, né? A cena, ela é muito clara, né? O Flutter hoje, ele tem ganhado bastante mercado e o React, ele mora no coração de muitos desenvolvedores, né? Naquela nossa primeira agenda de dispositivos móveis, vocês tiveram a chance de fazer esse debate, de fazer essa busca para entender, né, o funcionamento. E aí a gente fica com essa sensação de, né, por que eu não estou aprendendo ali React e eu não estou aprendendo Flutter e estou vendo mal em um lugar? Eu sempre justifico o aprendizado do Maui para os meus alunos, que é sair da inércia rapidamente. Por que eu digo isso, né? Para você desenvolver usando Flutter, você precisa de um hardware poderoso. Tá? Você vai precisar ter um Android Studio ali por trás, ter uma internet boa, ter o gerenciador de pacote chamado Gradle, que ele é infernal, né? Ele sempre está dando problema, é um saco. Então, qual que é a minha visão? Você acaba gastando muito mais tempo mexendo com configuração do que codando o projeto de fato. Então, esse é o principal motivo que eu chego no Flutter e eu coloco ele na gaveta por causa dessa dependência que ele tem do Android Studio e principalmente do Gradle. O React Native, eu acho muito massa, eu achei muito legal, só que, e aí é um porém maiorzão. Ele funciona muito bem, ele tem alguns artifícios
né, que a gente poderia usar. Se não me engano, o Express, o Alex sabe mais do que eu, ele pode opinar, que dá para você usar no navegador, funciona, bacaninha também, dá tudo certo. Mas é igual a gente comentou naquela primeira aula. O app feito no React Native, ele tem uma cara ali de site, ele fica uma coisa meio híbrida, não tem aquela cara de aplicativo mesmo, né? E aí, o que o MAUI entrega para nós? O MAUI, ele entrega um aplicativo nativo, de verdade, né? React Native, de native, só tem o nome ali, né? Eu arrumo briga com um monte de gente por causa disso, mas a real, ele tem a Bridge ali, que é o browserzinho que fica encapsulando tudo. Então, é mais próximo de um site do que próximo ali de um app mesmo, de uma aplicação compilada, que eu quero dizer. E aí, aquela história que eu falei da inércia, o legal é que você, aprendendo mal, você já vai ter essa vivência de C Sharp que te introduz a todo o ecossistema da Microsoft, que emprega muito bem, né? Muitas oportunidades aí para trabalhar com C Sharp, e você tem a vivência de desenvolver para dispositivos móveis. Aí, no futuro, né, na hora que você já tiver essa base, que você já tem por onde começar, e aí, vamos imaginar, você arrumou um estágio, você está com um PC bom, tudo mais, aí você consegue aprender React Native, aprender Flutter, e se você gostar dessa carreira de dev mobile, aí você deslancha, vai embora. Mas o mais importante nessa etapa do aprendizado, sair da inércia. E, em razão, né, do nosso tempo no curso técnico ele ser curto, a gente não consegue explorar, né, todas as ferramentas. Aí eu vou te convidar para vir aqui para Jaú, estudar na FATEC Jaú, que aí tem o curso de desenvolvimento de software multiplataforma, que aí nesse curso a gente aborda tudo, tá? Aí nesse curso tem React Native, tem Flutter, tem MAUI, tem ASP.NET, tem JavaScript, tem PHP, nossa, é gigantesca, né? É 3 anos ali só de desenvolvimento, né? Então, a gente passa basicamente por todas as stacks. E aí eu te convidei para vir aqui para Jaú, né? Mas esse curso também ele tem em outras unidades da FATEC. Você pode pesquisar aí, né? Acho que você deve estar acabando o ensino médio, provavelmente. Aí logo você já está aí concorrendo vestibular, só deslancha, né? FATEC tem bastante coisa legal para vocês também. O William Aproveitando, deixa um perguntou. pouquinho aí sobre essa questão das tecnologias. Acontece o seguinte, apesar do visual, aliás, a comunidade de C Sharp ela não está muito fomentada, o fato de você ter um pouco de contato, um pouco de fluência com C Sharp, isso vai te abrir muito mais oportunidade do que qualquer outra linguagem, porque os facilitadores que você vai ter de outras tecnologias, não vale tanto a pena. Um negócio que eu acho que, na verdade, nossa, eu choro sangue por vocês, de vocês terem aprendido Java no primeiro semestre, e um dos maiores benefícios de vocês terem tido contato com Java seria o desenvolvimento para celular. Só que daí é aquela coisa, daí você começa a fazer um curso somente de Java. Não é interessante. É interessante de você diversificar, de ter linguagens diferentes. Então, um momento com C Sharp, um momento com Java, um momento com PHP, e são as linguagens mais populares. Vocês também tiveram um contato com JavaScript em desenvolvimento web, né? Então, não dá para falar que vocês ficaram carentes aí de JavaScript. O mercado hoje, tem uma frase que é é, muito ruim em relação ao PHP, porque o PHP, querendo ou não, ainda é a linguagem mais popular de desenvolvimento web. O PHP ele não massageia o ego, mas enche o bolso, né? Então é uma Boa coisa assim, definição. tem mercado, então é mais fácil você concorrer vaga e tudo mais, apesar de não ser uma que explora todas as tecnologias, não atendem todas as tendências de programação, mas é que vai atender mercado sim, é o que vai ter demanda. O C Sharp também é a mesma coisa. E daí você já está se adaptando de você ter uma experiência com uma linguagem fortemente tipada, porque, digamos, é mais difícil de você programar, e você já tem um resultado ali bom, que vocês estão vendo isso.
Vocês estão vendo o aplicativo rodar e daí a gente pode dar um foco. Vou até conversar já com o Thiago para daí já deixar certo a próxima agenda eu conduzir e focar mais em como configurar o emulador do Android, como configurar o celular, porque a maior parte de vocês está executando no computador e gravando a tela que é gerada no computador. Mas na hora que vocês verem que o aplicativo ele está rodando no seu celular, ele fica instalado inclusive no seu celular, meu, você vai se sentir um programador de celular mesmo. Então, essa experiência com o React Native, por exemplo, vocês não teriam. Vocês iam ficar muito amarrado através de assistente que ele transmite, que faz, que nem o professor Thiago disse, um bridge, né? Você vai ter um mini navegador e esse navegador está renderizando a tela do seu código ali, né? Então, não é uma experiência completa de desenvolvimento. Essa que vocês estão tendo é que vocês não estão tão habituados a executar o código direto no celular. Mas na hora que vocês fizerem isso, vocês não vão querer ter outra experiência. Vocês começam a se respeitar como desenvolvedor de celular. É outra experiência, não tem como comparar. Muito massa. Isso aí. Praticamente, explicar você está jogando algum jogo online, ou casual ou ranqueado. Você vai para o ranqueado, você vai achar que casual não é mais a mesma coisa, não é a mesma experiência. E realmente não é a mesma coisa. Verdade. É verdade. E seja Muito qualquer jogo, bem. seja xadrez. Bom, eu preciso fazer o seguinte, pessoal. Ó, minha água acabou, a bateria da luz acabou e a minha bateria está acabando também. Uma questão de insalubridade. Ó. Ele sem luz, sem água e daqui a pouco sem computador. Bom, eu até tenho que estar lá na Fatec mais cedo já, viu, pessoal? Mas, ó, esses nossos encontros estão muito bacanas, esse formato é muito mais divertido, pelo menos para a gente, né? Espero que seja para vocês Realmente. também. E, bom, a gente se encontra aí semana que vem. Eu e o Alex vai aprofundar essa parte aí dos dispositivos físicos aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. E daqui a pouco eu falo amanhã cedo, tá? Eu mando para vocês lá no Ava o link da gravação. E da próxima vez eu não vou falhar com vocês e esquecer de mandar o link da reunião, tá bom, pessoal? Já vou mandar amanhã mesmo. Joia, então. Bom, pessoal, então um abraço aí, até semana que vem. Obrigado, pessoal, pela participação e até mais.